Olá, meu jovenzinho, minha jovenzinha, mais um vídeo sobre Enem. E o título hoje é o nosso assunto. É necessário colocar título no Enem ou não? Vamos falar um pouquinho sobre isso então. O Enem determina que haja título na redação? Manu, aqui do Deu Green Vestibulares, vai responder isso para você. Bom, acompanhe então comigo. O Enem, ele não determina que haja título na redação. Você pode ou não colocar, isso aí é simplesmente uma escolha sua, mas tem alguns detalhezinhos que é importante aqui deixar o nosso aluno, o nosso candidato ao Enem. É sim tradição o Enem não cobrar o título. Você pode colocar? Pode. Você pode usar o tema, o próprio tema do Enem como título? Pode. Só que ele não vai influenciar em nada na questão da correção. A única correção aqui vai se surgir no que você colocar, em princípio, na primeira linha, por exemplo, é se você teve algum desvio ou você cometer alguma falha, né? Então, nós já falamos sobre desvio e falha em relação a esse assunto. Consideremos o tema como o combate aos estigmas associados à doença mental, que já foi no Enem aí há alguns anos. É de suma importância que você leia o comando da redação, sempre assim, seja a USP, seja a próprio Sebrasp, que é o Enem, ou até mesmo a VUNESP, mas no nosso caso aqui é Enem. Tradicionalmente não pede. Mas e se eventualmente ele pedir para colocar um título? Então você tem que ficar observando atentamente, você tem que ler atentamente ao comando, ao que está escrito lá no início. Quem já fez a segunda vez, né? Já fez segunda, duas vezes, quem vai, agora é a terceira vez, por exemplo, mas é importante que você leia o comando, a todas as instruções do Enem, tá? Porque se eventualmente tiver lá um espaço e eles, eventualmente, digamos que eles coloquem esta novidade, pode acontecer? Pode. E aí? Se pedir, como é que você vai colocar? Em que linha você vai colocar? Se precisa pular a linha? Então vamos lá para essas observações muito importantes. Primeira observação. Digamos que você queira colocar o título, semelhante ao tema, para evitar tangenciamento. No caso, recorte temático que vocês já acostumaram já ouvir bastante. Isso é válido? Não, tá? Não é válido. "Ah, mas eu colocar o tema como título que aí eu não vou tangenciar, que eu vou usar o recorte temático, vou abordar o recorte temático todo". Lê do engano, não faça isso. Evite temas, títulos, né, evite títulos diretos, aqueles muito simples, por exemplo, né, os estigmas, na sanidade mental, as doenças mentais no Brasil, são muito simples, né, é importante que você seja pelo menos criativo. Se não for criativo, pelo menos você não seja muito comum. Minha sugestão é que você depois que você terminar o seu texto, que você, lógico, pule a primeira linha, você não vai escrever na primeira linha, você vai começar o seu texto na segunda linha, imediatamente após o espaço que você vai deixar para o título, tá bom? Minha sugestão é que você deixe ao final. Você prepara o seu texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, e você depois vai observar o que você escreveu na introdução e desenvolvimento. Provavelmente você colocou algumas palavras ali que elas não são assim tradicionalmente usadas, você não usa no seu dia a dia. Essas palavras, elas chamam a atenção pela carga, né. É importante que você dê uma olhadinha e você faça uma combinação de 2 ou 3 palavras que eu passo a sugerir agora como é que você vai fazer essa combinação, tá. Acompanhe aí. Não farei a leitura desta redação, mas, eu vou apontar algumas palavras, como eu já disse, que elas possuem ali algumas palavras-chaves. E você vai nessas palavras-chaves e você vai fazer a combinação de 2, 3 e montar ali, o seu título, tá bom? Bom, o autor fictício da redação aí que está na sua tela, no segundo parágrafo, ele utilizou falou que um dos desafios, ou seja, problema ali, ele diz que um problema está na mídia, né. Então ele reforçou ali que
ele entende que o problema está na mídia, certo? Bom, vamos lá. Se ele está falando que o problema está na mídia, então é interessante que você, no seu tema, esteja alguma coisa relacionada à mídia. E o terceiro parágrafo, ele trouxe uma outra informação, que o problema, a causa, né, ou o que deve ser observado, é o sistema educacional, né? Então ele trouxe essa observação nesses 2 eixos aí, sociais, que podem aí trazer, alavancar, potencializar, trazer esses estigmas associados aos transtornos mentais. Novamente, se esta redação aí que eu estou apresentando, se um caso é a mídia, né, e o outro caso, como eu disse no terceiro parágrafo, colocou como sistema educacional, então você vai buscar no texto palavras que chamem a atenção, que estejam relacionados à mídia. Então, por exemplo, a palavrinha que chama bastante atenção é essa palavrinha aqui, ó, é sensacionalista, certo? E a outra palavra que chama a atenção aqui, desconstrução, ou palavra infância, ou palavra empatia, ou alguma outra palavra, por exemplo, a palavra perpetua, necessariamente não precisa ser essa palavra, mas a combinação dela. Então, de repente, você vai precisar fazer perpetuação ou transformar em verbo, né, e fazer essas observações aí, que eu começo a passar para você entender como é que você faria isso. Um exemplo, você pode colocar, a escola, tá, você pode colocar assim, ó, a escola e a mídia, né, porque são os 2 eixos, isso que apresentam problemas. A escola e a mídia, coloca 2 pontos, pode fazer isso? Pode, tá. E aí você pode colocar, por exemplo, uma combinação pedagógica para a saúde mental, para acentuar aqui, né, para a saúde mental, para a saúde mental, por exemplo, tá? Se você quiser fazer nesse sentido, você tem esta opção. Uma outra observação aqui que eu faço é a seguinte: a sugestão do primeiro título envolveu a mídia, como vocês estão vendo aí na telinha, e a escola. Diretamente, faz alusão a esses 2 segmentos. Pois bem, agora uma outra que você pode fazer é exatamente o quê? Você trabalhar em cima do quê? Das consequências, né. Então quais são os efeitos da mídia? Sensacionalismo. Então você vai, por exemplo, condenar o sensacionalismo, que é uma um efeito da mídia. E a escola, né, escola precisa de mais reflexão. Então, ao passo que você apresenta, de um lado, menos sensacionalismo na escola, né, e porque o sensacionalismo aí é praticamente a mídia, ela quer vender o produto dela, independente se a pessoa vai ser subjugado, se a pessoa vai passar por um constrangimento ou não, a mídia não se preocupa com isso, ela precisa vender, aquela informação. E às vezes a imprensa marrom, né, independente aí, ela faz o trabalho dela, e ela precisa vender. E aí ela pratica o sensacionalismo, não é? E fica apresentando aí temas que acabam aí trazendo, malefícios para a pessoa que sofre dessa moléstia, desse problema sério, que é relacionado aos transtornos mentais. E, no caso aí, mais reflexão. E você trabalha essa antítese, que é uma coisa bem legal. Mas, repito, você tem aí então o sensacionalismo que eu falei, né? A infância também, que você pode falar alguma coisa sobre a infância. Você pode usar também o verbo desconstruir ou transformar o verbo desconstruir, você pode transformá-lo em um substantivo. A desconstrução do sensacionalismo
e a edificação de uma de uma escola, mais reflexiva acerca dos problemas relacionados à sanidade mental, por exemplo, né. Então são, assim, perspectivas que você pode utilizar, você pode ter que usar um pouco a criatividade, tá bom? E sem falar também que você pode falar da perpetuação, da falta de empatia, né, nos ambientes escolares e especialmente nas mídias, por exemplo, tá? Então são opções que você pode usar. Repito, vá no texto, procure palavras que elas chamam a atenção, ok? Em resumo, não coloque título no Enem 2024. Se houver qualquer tipo de alusão, se precisar, se o comando determinar que você coloque, sem dúvida alguma você vai fazer isso. Caso contrário, muito difícil, né, que eles vão determinar que você faça isso, mas pode ser que haja uma mudança. Então tem que ficar atento. Leia o comando da redação. Se não pedir, na primeira linha você já começa a colocar, fazer o seu texto, sua introdução, seja com top frasal ou qualquer repertório sociocultural. Caso contrário, se pedir, coloca. Se não pedir, não utilize esta linha, porque ela é muito importante para você utilizar como argumentação. Meu nome é Manu, professor Manu do Deu Green Vestibulares.